Olá, muito boa noite a você que nos assiste, toda a nossa equipe multidisciplinar, aos coordenadores de polo e aos professores mediadores que estão aí nos assistindo, né? Qual a intenção da nossa reunião de hoje, né? Desse momento que a gente escolheu para conversar com vocês na tentativa de resgatar alguns pontos importantes que nós já passamos lá no início do curso, né? Por meados ali de abril, mas que a gente achou necessário após esse primeiro semestre, após esses meses aí, né? Acompanhando o desempenho de vocês, acompanhando a rotina de vocês, a gente achou necessário retomar alguns pontos, fixar outros e lembrar, né, que a gente está aqui juntos para fazer educação, levar uma educação com qualidade. E para fazer educação com qualidade, não depende só de mim enquanto coordeno o curso, né? Não depende só da professora Naira, que está lá na ponta da rede ETEC, comandando aí, gerenciando todos os nossos, digamos assim, desempenho e contrato com o FNDE. Depende da união, da junção, do esforço de todos nós, né? Eu daqui, você daí, do coordenador de polos e dos alunos. Cada um tem um papel muito importante dentro desse universo que é educação à distância. A gente fala educação à distância, mas aí a teoria vocês já conheceram, a gente já explanou lá em meados de abril, mas a gente sabe que educação à distância não é tão distante assim. A gente quer resgatar isso com você, fazer com que essa educação à distância, o aluno não se sinta longe, né? Não se sinta sozinho nesse processo. Saber sim que educação à distância é mediado por tecnologias, mas que existe sim uma pessoa por trás daquele computador que está disposto a ajudar o aluno. E é por isso que a nossa conversa vai ser muito importante e eu espero que seja muito proveitosa para você. Se você ainda não me conhece, né? Eu sou a professora Sara e faço toda essa gestão do curso, toda essa coordenação. Eu fico muito ali, eu falo bastante aqui para a equipe multidisciplinar que eu fico nos bastidores, né? Sou aquela pessoa que estou responsável por fazer a gerência, a conferência ali dos materiais, saber o que é publicado no AVA, se está adequado com os conteúdos, fazer a seleção dos professores, né? Treinar esses professores para que essa educação chegue cada vez mais e com melhor qualidade. Professora Naira? É isso mesmo, pessoal. Boa noite a todos. Eu e a Sara estamos aqui com bastante informações para passar para vocês. Então, muita coisa que a gente precisa realmente relembrar, né, dar uma conversada nesse início de segundo semestre aí para alguns polos e conversar também sobre algumas pactuações, novos cursos. A Sara vai falar um pouco das atribuições da parte pedagógica. Eu vou falar um pouco mais depois sobre essa parte administrativa e o andamento das nossas disciplinas e dos programas que virão aí para frente. Professora, pode começar. Então, né, a gente que está muito mais próximo aqui em Porto Velho, eu falo o seguinte, que agora sim começou a brincadeira, ficou melhor. Por que eu falo isso? O primeiro semestre, gente, vocês já perceberam, eu acho que os alunos nossos, eles talvez não tenham se dado conta, mas o primeiro semestre é muito light, do ponto de vista de cobrar muitos conteúdos, de ter aquele aprofundamento do conteúdo. Esse segundo semestre, ele tem uma nova roupagem. Isso significa que o rol de disciplinas fica um pouco mais pesado e aí vai demandar muito mais do aluno, né, esse comprometimento. Demandando muito do aluno, a gente também demanda muito das pessoas, dos atores que estão envolvidos. Então, quando a gente fala demandar do aluno, também a gente demanda do professor mediador, seja do presencial ou do à distância, que está muito próximo do aluno, né? Enquanto coordenação, eu não tenho condições de estar aí presente, nem eu nem Naira temos condições de estar presente em todos os polos, né? Então,
a gente fala o seguinte, que os professores mediadores são os nossos olhos, são os nossos ouvidos, vocês fazem a ponte. E é muito importante que vocês estejam extremamente alinhados com a proposta que o Instituto Federal tem com essa educação de qualidade, tá? Então vamos retomar um pouquinho sobre as competências do professor mediador. Gente sabe, vocês estão cansados de saber que é atribuição do professor fazer esse lançamento de frequência. E é importante, gente, ressaltar que esse lançamento de frequência, ele não pode acontecer quando o professor quiser, no tempo do professor. A gente tem um prazo a cumprir, a gente tem um cronograma estabelecido. Para que a gente cobre do aluno os prazos, a gente, enquanto equipe multidisciplinar, a gente também tem que olhar para si e saber dizer, poxa, se eu quero meu aluno responsável, comprometido com os prazos, eu também tenho que ser aquela pessoa que dou exemplo. Então, assim, fixem isso bem. Tem a aula está acontecendo naquele momento, aquele momento que você vai atender o aluno, aquele momento que você vai estar próximo do aluno, afinal de contas, é uma vez por semana. Mas acabou a aula ali acaba às 11h20, utiliza o tempo para fazer já esse lançamento, não deixa para 5 dias depois, uma semana depois. Por que que a gente pede que seja cumprido o prazo? Porque a gente trabalha na perspectiva de ir sanando aí as possíveis evasões. Então a gente tem uma equipe preparada, tanto pedagógica como de assistência social, que fica lá, poxa, esse aluno, ele faltou na primeira aula, ele faltou na segunda, ele faltou na terceira. Já acende um sinal de alerta. Por que que eu vou fazer essa conferência só depois que a disciplina passou? Não, se eu tiver com o lançamento em dia, tem condições da equipe que gerencia, que acompanha essa turma, tomar as providências cabíveis dentro daquele período. Por isso que é muito importante que o professor, ele cumpra o prazo estabelecido, ok? Então vamos lá. Segunda atribuição, conhecer a realidade de seus alunos, principalmente em todas as dimensões, né? Social, familiar, pessoal, escolar. E olha como esse fator aqui, escolar, foi um ponto importante para nossa equipe tomar uma decisão na prorrogação das atividades. A gente não gosta muito de fazer prorrogação, né? Porque a gente está indo contra aquele princípio, né, da autonomia, do compromisso, da disciplina. Mas considerando que em meados lá de outubro, em meados lá de final de maio, junho, ali início de julho, a gente sabe que as escolas, sejam privadas ou públicas, demandam bastante do nosso aluno. E a gente sabe que concentra muito o período de avaliações em uma determinada época do semestre, que coincidiu com as nossas demandas das atividades. Então, poxa, eu sei que o nosso aluno está aqui para estudar, mas eu também não posso ser tapada, né, do ponto de vista de ignorar isso e falar, não, isso não me interessa, o aluno tem que ser compromissado lá no ensino médio, mas ele também tem que ser compromissado aqui. Então foi um fator importante conhecer essa dimensão escolar para que a gente pudesse tomar a decisão de prorrogar o prazo baseado nesse fator, ok? Uma terceira e última atribuição, oferecer possibilidades permanentes de diálogo, saber ouvir, né? Ser empático, manter uma atitude de cooperação. Quando a gente fala de empatia, a gente está falando também aí, né, de alteridade. Qual é o conceito de alteridade? Eu acho que vocês já conhecem isso, que é mudar um pouquinho, né? É se colocar um pouquinho na posição do outro. Então, é não mais olhar para si com os seus olhos, com a sua percepção, e sim olhar para o outro com os olhos do outro, né? Então,
saiba ouvir, saiba entender o que aquele aluno está querendo te falar, né? Às vezes, entra um aluno na nossa sala e a gente tem muita dificuldade de entender. O aluno passa 10 minutos falando, mas aí a gente tem que instigar ele, dizer assim, mas tá, você falou 10 minutos, eu escutei por 10 minutos, mas eu não compreendi qual a sua demanda. Né? Então, ser solícito nesse sentido, não só saber ouvir, mas mais do que isso, compreender aquilo que o aluno está tentando falar. Né? E isso é muito importante na hora dos requerimentos. Né? A gente percebeu que os requerimentos eles estão chegando e eles estão chegando com algumas deficiências. Por exemplo, vou citar um que aconteceu agora antes da gente sair de recesso. O aluno perdeu uma prova. Ele perdeu uma prova e ele fez um requerimento para a segunda chamada. Só que nesse requerimento para a segunda chamada, ele não especificou qual a prova que ele tinha perdido, ele não especificou o motivo que ele tinha perdido. Então, assim, ele não nos dá subsídio para essa tomada de decisão. Como deferir ou indeferir um requerimento que não traz as informações necessárias. E aí a gente reforça também esse apelo, né, do lado bom, para os coordenadores do curso também os coordenadores de polo, desculpa, estarem olhando esse requerimento antes de enviar. Poxa, o aluno escreveu. Dá uma olhada, confere. Se você achar que ali não tem informações suficientes, pede para o aluno reescrever, orienta ele a melhor forma dele fazer isso, porque aí evita da gente ter um retrabalho aqui. Quando eu falo de retrabalho, é fazer a leitura desse requerimento, devolver para a coordenação de polo dizendo o seguinte, infelizmente foi indeferido por falta de informações, infelizmente foi indeferido por causa disso, disso, aquilo. Tá? Então, orientem os nossos alunos quanto a isso e coordenações de polos. A gente também pede que vocês fiquem um pouco mais atentos, né, nesses requerimentos. Auxiliar o aluno, né, na compreensão, a gente já viu que isso aqui está sanado, pelo menos é a nossa percepção de equipe multidisciplinar, né, saber como é que ele faz essa interação online. Né? Os polos aí a gente sabe que fizeram muitos grupinhos de estudo, também se colocaram à disposição para que os alunos tirassem todas as dúvidas do funcionamento do AVA. Então isso foi uma coisa muito boa que todo mundo ganhou. Auxiliar os alunos na compreensão dos conteúdos, né? Por meio aí dos materiais. E como sugestão aí criar grupos de estudos. Esse grupo de estudos vai ser muito importante para essas disciplinas do segundo semestre, né, para o segundo período, porque vai entrar lógica de programação, vai entrar linguagem de programação, entrou agora fundamentos de desenvolvimento web, então são disciplinas que demandam um maior estudo do aluno. Então, o ideal é que, se você tem na sua sala um aluno com potencial, pega esse aluno, né, e incentiva ele a ensinar os outros colegas que têm uma maior deficiência. Porque a gente sabe, às vezes o professor passa 50 minutos em sala falando. O colega dele do lado explica com a maior facilidade do mundo, né, um negócio em 5 minutos, o aluno aprende. Então, utilizar essas potencialidades para servir no grupo de estudos. E é uma coisa bastante interessante que dá muito efeito positivo no processo, ok? E a gente pede também que mantenham essa planilha de contatos sempre atualizadas, a fim que a gente consiga aí fazer o resgate desse aluno quando necessário, né? Então, o nosso professor mediador, ele tem que ser aí, né? Eu falo, ele é o grande ator nesse processo. Ele conduz os estudantes, ele incentiva a interação. Olha aqui, ó, que coisa importante. Ele gerencia a aprendizagem e ele faz o elo da instituição com os alunos. Nem todos os alunos vão chegar na coordenação.
mas com certeza todos os alunos chegarão no professor mediador ou na coordenação de polo, ok? Temos alguma demanda, professora Naira? Não? O pessoal estava falando aqui que os alunos, no início das aulas, eles estavam tendo aula só de português e inglês. Aí estavam estranhando porque, não é de informática, e está tendo aula de português e inglês. Mas isso também, professores, é importante frisar para o aluno que estudar a informática, esse curso, você tem que aprender a falar, né, instrumentalmente, que é o objetivo da linguagem do português, e o inglês, que vai ser muito utilizado nas próximas disciplinas. Lembrando que programação é tudo em inglês. Então, essa parte também, quando o aluno vier questionar alguma coisa de disciplina, essa disciplina é chata, o que tem a ver essa disciplina? O professor ou o coordenador que estiver no polo e ouvir alguma coisa assim, e o aluno chegar e falar algo dessa forma, tentem mostrar para eles a importância dessa disciplina, que ele acha que não tem nada a ver, mas isso é normal porque eles são adolescentes, e explicar essa realidade para ele, por que essa disciplina está ali e para que ela vai servir no futuro dentro do curso. E, por enquanto, é só isso mesmo que foi abordado aqui no chat, Sara. Ok. Então vamos lá agora falar sobre os prazos, né, que o professor mediador presencial tem aí que cumprir, porque afinal de contas todos nós assinamos um contrato lá com a Rede ETEC, né, com o departamento que a Naira domina muito bem, se comprometendo a aquelas horas e se comprometendo, além das horas, cumprir determinadas atribuições. Então vamos lá. As avaliações de percurso, né, elas devem ser corrigidas em até 3 dias úteis após o prazo final de cada atividade, né? Isso a gente percebeu que não está acontecendo. Eu estou falando, gente, eu não estou tratando aí a exceção. A exceção é a prorrogação. Eu estou falando do contexto normal, dos prazos normais, tudo no tempo certo. Então, a gente veio percebendo que nem todo mundo está cumprindo esse prazo, né? Poxa, e a gente sabe, 3 dias não são 5 dias. Não tenha desculpa para a Receita. Você pode matar a mãe, pode matar o pai, pode matar quem for. A Receita Federal não quer saber. Deu aquele dia estipulado pela Receita, ou você não manda, ou você manda, ou você paga a multa. Você escolhe, não existe um meio termo. Então, aqui é isso. Lembrar que esses 3 dias possibilita ao aluno uma aprendizagem, né? Porque não faz sentido ele fazer a atividade dele no prazo e ele ter esse feedback, sei lá, quando a disciplina terminou. Que sentido faz para o aluno isso, né? E a gente não quer que o aluno tenha a impressão, quando a gente fala de aluno, vamos nos colocar, né, no meio, a gente não quer que seja um faz de conta. A gente quer que os nossos resultados estejam sempre comprometidos com a aprendizagem, né? Essa aprendizagem que deve ser significativa, ela não deve ser meia boca, ela não deve estar ali para parecer ou para fingir que está ali, né? Então, cuidem bem da questão do prazo. Respostas às dúvidas no fórum, também 2 dias úteis. A gente acha que esses 2 dias são suficientes para você aí que tem um contrato de 15 ou de 20 horas, cumprir aí as demandas que os alunos colocam no fórum. Então, às vezes, eu, enquanto coordenação, a equipe de tutoria feita aqui pela Arisleide e pela Maria Luísa, a gente fica muito frustrado quando a gente entra lá na sala virtual e a gente vê que passou 5 dias, às vezes passaram 6 dias e não tem resposta do tutor. Isso significa uma ausência. Se significa uma ausência para nós que estamos aqui tão próximos, imagina para o aluno que está lá no meio de uma área rural. Imagina aquele aluno que está lá no extremo, né, do nosso estado.
Então é isso, a gente se mostra presente, não é falando não, a gente se mostra presente por meio dos nossos atos. Então responda o aluno, né? Às vezes ele perguntou uma coisa tão insignificante do ponto de vista de conteúdo, do ponto de vista que a gente acha que é insignificante, mas poxa, valoriza o que ele demandou, valoriza a pergunta dele. Se ele perguntou, é porque ele tem alguma dúvida, é porque ele precisa de um retorno. Então assim, sempre responda o aluno, né, chamando pelo nome. Eu gosto muito desse termo, personalizar, né, a aprendizagem, devolver para o aluno uma demanda que ele mesmo fez. Tá? Sara, só uma contribuição para isso que você está colocando, e chegou um e-mail também do professor Gilson Edgar, justamente sugerindo para que isso fosse falado aqui na reunião. Até agradeço a sua colaboração, professor, que vamos responder as mensagens dos alunos, mesmo que seja com dar um recebido, ok, beleza, valeu fulano, né? Para que o aluno tenha certeza que o professor está vendo as mensagens dele, está respondendo as mensagens dele, e isso é um estímulo, isso vai ajudar esse aluno que, lembrando, gente, até eu gostaria de frisar também com os coordenadores de polo, que nós estávamos sempre acostumados a lidar com alunos adultos, né? Nós sempre tivemos aulas nos polos, nos cursos subsequentes. Então, a gente sempre está acostumado com os adultos, a gente não precisava ficar indo tanto atrás de aluno assim como antes. Só que agora, coordenadores e professores, o foco agora é outro. O perfil é outro, a demanda é outra. A gente tem que entender a linguagem desse aluno, que é diferente daquele aluno que a gente estava acostumado a conversar, né? Quando eu falo que particularmente, eu tenho muita dificuldade quando chega um aluno lá na porta da coordenação, às vezes para perguntar um detalhezinho, eu falo assim, abre a boca e pergunta, porque eles parece que tem tanta vergonha, medo, não sei o que é, que eu tenho muita dificuldade. E aí eu falo, pode falar, né? E às vezes a gente não entende, a gente fica assim, tentando compreender o que será que esse aluno está querendo, tá? Então, é muito valiosa a contribuição tanto do professor Gilson, que é um professor nosso aqui de Porto Velho, como a contribuição da professora Naira, ok? Continuando aqui, revisão das atividades, olha só, 3 dias após o requerimento. Então, esse negócio, eu fiz a tarefa hoje, eu fiz a prova hoje, eu vou fazer o requerimento daqui a 7 dias, a resposta minha é a mesma. Infelizmente, foi indeferido porque você perdeu o prazo. E a gente tem que ser comprometido na questão do prazo. A gente tem que ser disciplinado. Não adianta eu cobrar do meu aluno se eu mesmo não sou o exemplo, tá? Então, vamos fazer uma autorreflexão, fazer uma autoanálise se puder. Poxa, eu tenho que ser tudo aquilo que eu estou cobrando. Beleza? Cópias fiéis da internet, a gente sabe que tem que atribuir nota 0, né? Então, assim, se o grupo todo fez uma atividade que todo mundo ali, 5 pessoas do grupo, aliás, que 5 grupos fizeram a mesma atividade, a nota da atividade vai ser dividida entre o número de grupos. Se 2 alunos só, se a atividade era individual e 2 alunos mandaram respostas iguais, a nota daquela atividade vai ser dividida em iguais partes, ok? Mas, enfatizando bem que é bom também explicar isso para o aluno, porque ele não vai entender por que ele tirou metade da nota. Então, você, professor, que vai responder ali para ele, vai dizer, aluno, como é que fala o termo, Sara? Olha, vamos muito bem, olha só, olha só, muito bem, está escrito essa palavra aqui, evite usar plágio, né? No feedback. A gente sabe o que é plágio. O adulto, ele tem condições de saber entender o que é isso. Olha só,
Fale ao cursista, ao aluno, endereçado. João, foi encontrado o mesmo texto junto com outra atividade. Isso não pode acontecer. Nos casos que acontece isso, é a orientação que nós temos da coordenação do curso para você se resguardar, até para o aluno não ficar assim achando, aquele professor lá é chato. Não, se resguarda, você fica bonitinho na história e a gente daqui de Porto Velho fica como maldoso da história. Então coloca lá. A orientação que eu tenho é para colocar, né, fazer essa divisão da nota. E ele vai dizer que não, vai dizer, alguns são, né, sinceros demais, não, eu fiz isso. Então você, se ele for sincero, você já fala para ele. Então, que isso sirva para que você não faça isso das próximas vezes. Que você pode sim consultar outras fontes, que você pode pesquisar na internet, que você tem um mundo de informações. Mas o que você não pode fazer é pegar um texto que não é seu, que não é autoria sua e colocar como se fosse seu. Isso é inadmissível. Ainda mais quando a gente está tratando com alunos técnico em informática para a internet. Então, a gente tem que, de fato, tem que estar isso na veia, tem que encarnar essa situação que a gente tem que dar exemplo, ok? E na dúvida, você não pode tirar a nota do aluno. Você só vai tirar a nota do aluno se você conseguir comprovar, tá bom? Então, na dúvida, não faz nada. Se você tiver certeza, aí sim você atribui uma penalidade, sempre devolvendo para ele o feedback, ok? Chaves de resposta. Para que serve essa chave de resposta? A chave de resposta é um instrumento que a gente utilizou para se aproximar dos professores que ministram a disciplina, se aproximar dos professores que corrigem a atividade, para que cada um não trabalhe, né, com o conceito, não, na minha cabeça é assim, eu daria nota 9, Naira tem a mesma atividade, daria nota 7. Então, para que essa discrepância não ocorra, o que a gente faz? O professor da disciplina, ele elabora um padrão ali de resposta, que é mandado para todos os professores mediadores à distância e em presencial em alguns casos, e ele vai seguir aquela relação. Poxa, se o aluno alcançou isso, ele tem nota tal. Se o aluno fez isso, ele tem aquela pontuação, né? Então, não é para tirar a nota da cabeça do professor que está aí. É para tirar a nota dele baseado no padrão de resposta que ele está recebendo, tá? E quem que manda esse padrão de resposta para vocês? A gente já definiu aqui, formatou, né? Antes estava a coordenação do curso, mas agora é a coordenação de tutoria que envia esse padrão, essa chave de respostas para vocês. Se vocês tiverem dúvida, poxa, eu acho que esse padrão de resposta não está bem assim, não está bem assim, conversa, fala com se você não for da área, o professor que está, o presencial, digamos assim, não for da área, pede ajuda do profissional à distância, que ele vai te ajudar. É para isso que serve a nossa equipe multidisciplinar, para que a gente consiga ali conversar, discutir, tirar dúvidas, que um possa auxiliar o outro. Não é eu aqui no meu cantinho, o Edivan lá no cantinho dele, né? Comunicação do professor mediador presencial, né? Toda vez que você precisar ter alguma comunicação privativa, né, digamos, conversar com aquele aluno individualmente, seja sobre um comportamento, sobre uma ação, ou até mesmo conversar com ele para perguntar, poxa, estou sentindo que você está meio para baixo hoje, o que está acontecendo, isso e aquilo. Faça de forma, né, muito, não sigilosa, mas com muita, assim, delicadeza e particular, para que isso, né, a gente sabe que adolescente, ainda mais esses adolescentes de hoje, eles adoram zoar com a cara do outro, né? Se você der brecha, se a gente fizer isso em público, pronto, o mundo vai se acabar, porque eles vão tirar sarro do colega ad eterno. Então, faça isso de forma personalizada e privada, se possível. O respeito, a confiança, a empatia, ela tem que acontecer aí dos dois lados, né? O aluno precisa sentir confiança no professor que está em sala.
professor que está em sala, o presencial e o à distância, ele precisa ter confiança na coordenação do polo, ele precisa se sentir confiante com a presença da coordenação de tutoria e com a coordenação do curso, tá? A gente não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas a gente sabe que existe hierarquia. Poxa, se eu sou um professor presencial, que eu não consigo estabelecer um diálogo com a coordenação do meu polo, poxa, tá tendo problema aí tá tendo alguma falha nesse processo aí. Então, assim, as demandas que acontecem aí no seu polo têm que ser repassadas. Não adianta ficar no âmbito ali do professor mediador. Tem que ser repassadas para a coordenação. Então, é importante que haja sempre esse diálogo. Aluno se relaciona com o professor mediador, o professor mediador, ele faz aquela síntese, né, e passa para a coordenação aquilo que ele julgar pertinente. Então, a gente tem que ter esse espírito de união, porque se a gente não tiver esse espírito de união, a gente sabe onde isso vai dar. E onde isso vai dar? O curso, cada vez mais os alunos vão evadir, cada vez mais eu vou trabalhar, não adianta, eu vivo falando isso aqui, não adianta a gente colocar os melhores profissionais aqui em sala. Nada disso faz efeito se todo mundo não fizer o dever de casa, cada um no seu quadrado, né? Ok? A visão humanista, né, é um fundamento importante no ambiente frio, com o que a tecnologia impõe, que deve ser antenado ao estar entre as pessoas. Então, assim, a tecnologia por si só permite que a gente viva cada um no seu cantinho, cada um no seu quadrado. Mas como que eu vou transpor, né? Como que eu vou trazer essa afetividade do dia a dia para cá? Como que eu vou romper, né? Como que eu vou dar sentido? Como que eu vou trabalhar emoções aqui dentro dessa tecnologia? A gente sabe que isso é muito difícil, mas a gente consegue fazer isso com feedback, né? Por isso que é muito importante o retorno, o acolhimento a esses alunos, é importante o retorno, né, desse feedback. A forma que você fala, a forma que você escreve, denuncia quem você é. Quando eu falo denuncia, eu digo o seguinte: ou o seu e-mail é acolhedor, ou o seu e-mail você fica tão assim que fala, pelo amor de Deus, eu tenho até medo de chegar perto daquela pessoa porque a forma que ela escreve já é um pouco mais agressiva. Então é isso, é trazer delicadeza aquilo que a gente não consegue ali, né, por meio da tecnologia fazer. Então vamos lá ver algumas dicas para trabalhar melhor esse feedback, ok? Então o feedback é uma comunicação realizada para informar o aprendiz sobre a acuidade da sua resposta, geralmente relacionada a uma atividade, né? Então, eu tenho que lembrar o seguinte: eu estou trabalhando com pessoas. Eu não sou uma máquina, a máquina que nos traz respostas prontas, padronizadas. Eu sou uma pessoa, eu estou trabalhando com pessoa. Então, eu tenho que evitar esses e-mails automáticos, né? Que a gente consegue perceber que é automático. A gente olha assim, poxa, isso aí foi um robozinho que escreveu isso. Isso aí, ó, já está lá no e-mail padrão, é só enviar. Então, evita isso, faz um trabalho de fato personalizado com o nosso aluno. Quando eu falo personalizado, eu estou falando de atendimento individualizado. O aluno, ele necessita ser ouvido, motivado e amparado. Ele precisa também saber que tem alguém desse outro lado, que está atento e que tem o objetivo de trabalhar a sua aprendizagem. Então, a gente aprende, isso é uma coisa
bem da vida comum, né? A nossa mãe vivia falando isso. Minha filha, ou você aprende pelo amor, ou você vai aprender pela dor. Escolha, eu estou te mostrando o amor, porque a vida não vai ser tão amorosa assim com você. Então a gente tem que lembrar isso, que independente da forma, seja o amor ou a dor, a gente aprende, né? Então assim, eu, enquanto professora, eu tenho que dar condições, não é trazer respostas prontas, mas é trabalhar condições que propiciem o aluno encontrar essa aprendizagem, né? Ele não é aquela pessoa que vai responder sim ou não. Poxa, se sim, faz o aluno refletir porque sim. Por que ele escolheu aquele sim? Aonde aquele sim vai levar ele? Né? Então a gente tem que pensar nisso, né? Então o feedback, ele tem que servir para isso. Se foi bom, se está certo, ótimo, parabéns, você está no caminho, espero que você continue sempre assim, né? Você só tem a crescer, você só tem a brilhar. Tá vendo a emoção que eu estou passando nessa comunicação? Vocês conseguem ver? Vocês estão vendo, mas vocês conseguem sentir essa emoção, né? Essa emoção é que eu gostaria que todo mundo tivesse na mesma, posso falar isso? Vibe, né? De estar antenado com isso. E ao dar o feedback, que ele não seja negativo, mas que ele possa levar o aluno a perceber que aquele caminho que ele escolheu, aquela estratégia, aquela atividade que ele fez não foi tão bem sucedido. Por que não foi tão bem sucedido? Mostrar os caminhos, por que não foi sucedido. Não é só dizer assim, um simples, João, você não acertou a tarefa. Sim. Se você escreve isso para o aluno, se para a gente que é adulto já é difícil aceitar, entender essa mensagem, imagina na cabeça de um adolescente. Ele vai olhar aquilo e vai dizer sim, e aí? Né? Agora, se você colocar João, né? Estou pegando o João de bode expiatório, como é que fala? João, que bom que você enviou sua atividade dentro do prazo, mas gostaria de ressaltar que sua atividade tem alguns problemas de interpretação. Por exemplo, você cita isso e no material didático está dizendo isso, isso e isso. Lembro que o professor na disciplina ele tem apresentado os conceitos disso, disso, disso. Na sua fala não ficou claro que você conseguiu atingir essa explicação. O que será que aconteceu? Por que você não conseguiu cumprir essa proposta de atividade? Então, se coloca à disposição do aluno, vai ter outro sentido. Esse aluno, antes de fazer as próximas atividades, vai dizer o seguinte, poxa, eu não posso escrever só qualquer coisa, porque eu sei que tem uma pessoa atenta olhando aquilo que eu estou escrevendo. E se eu estou escrevendo besteira, essa pessoa vai, com muita delicadeza, falar, me puxar a orelha, né? De uma maneira delicada, digamos assim. E se eu estou certo, essa pessoa vai me incentivar a ir cada vez mais longe, a buscar cada vez melhor esse conhecimento. Então é isso que a gente quer de vocês, tá? Vamos lá para um exemplo, né, de plágio aqui. Um acadêmico, um aluno, estudante realizou um trabalho e postou no AVA. O professor mediador detectou o plágio e enviou o seguinte feedback para o aluno. Foi detectado plágio no seu trabalho. Aí eu faço a pergunta para os polos. O que está implícito na mensagem? O que ele quis dizer? Como a escala do feedback poderia ter sido utilizada para solucionar esse caso? Então, são coisas simples que a gente consegue, né, perceber no nosso dia a dia. Aí aqui a gente tem uma solução, ó. Aluno, recebi seu trabalho na data certa. Que bom que você pôde postá-lo a tempo. Então, valorizar, né, o que ele deu de bom ali naquele momento. Questiona, ó, veja o link abaixo e aponte em que o seu trabalho acrescenta ou difere do que foi apresentado. Aguardo, esclareça, aguardo a sua resposta o mais rápido possível, pois terei que fechar as notas. Olha aqui a explicação do professor.
e o seu retorno será conclusivo para o fechamento desse processo, pois preciso compreender o que realmente aconteceu. Lembra? Empatia, né? Colocar solícito aí no processo. Alguma dúvida? Pergunta? Até agora, só o professor Jackson que colocou uma dificuldade para observar as notas dos alunos, mas a gente já está tentando solucionar esse problema dele aqui no AVA. Ok. Eu espero que vocês tenham assimilado bastante aquilo que a gente quis passar para vocês desse ponto de vista pedagógico, saber que isso não é um mal, mas é saber que isso é necessário para o nosso processo. Não é só ter essas informações todas que eu falei e sair daqui, opa, acabou a reunião, tenho que ir para casa, né? Tenho que jantar. É fazer com que todas as informações que foram passadas, que dê resultado nas próximas avaliações, que dê resultado nos próximos processos aí de correção de atividade, de personalização do ensino e da aprendizagem, que se mostre aí sempre atento, né, ao que o aluno tem a falar. Então, a gente quer uma mudança, se possível, de perfil, não de comportamento, mas de perfil, que você saia daquele quadrado, saia da sua sala, que você transite aí nos corredores, tente captar o que o aluno está percebendo desse curso. Quais são as deficiências? Poxa, se está tendo deficiência, o que eu posso fazer para ajudar a solucionar isso? Eu estava conversando, né? A professora Naira estreou agora a disciplina junto com o professor Anderson de Fundamento e Desenvolvimento Web, e antes dela começar a aula ontem, né, na quarta-feira, eu estava falando com ela, professora, eu acho que seria muito interessante criar alguns tutoriais para a gente colocar no AVA que possibilite esse aluno de ter esse material complementar e que ele possa ir no testar. Então, assim, é propiciar isso, né? Não é só a aula em si. O aluno não vai aprender só em 50 minutos. Não vamos ser ingênuos de acreditar que 50 minutos vai resolver o mundo, né? Até porque tem disciplinas, eu lembrei uma coisa agora muito importante, tem disciplinas que tem material didático, outras não, né? Então, não tem material didático, e aí vai prejudicar meus alunos? A gente não pode trabalhar com esse conceito de prejudicar o aluno, a gente tem que entender que a gente está numa instituição, e essa instituição, ela não é feita só por Sara, da coordenação do curso, por Ana Cláudia, por João, enfim, por coordenadores e equipe multidisciplinar. Que isso aqui tem todo um trâmite. Então, assim, poxa, não tem o livro didático, não tem o material. Mas se o aluno olhar bem, cada professor tem lá na carta de navegação as referências que ele coloca. Aquelas referências devem ser consultadas, né? A gente tem internet à nossa disposição hoje, então assim, vamos utilizar os recursos. Não é só ir lá no AVA e dizer assim, poxa, não tem material, então a disciplina ficou prejudicada. Não, eu tenho que buscar outras formas para sanar aquilo que a gente não tem, né? Até porque fazer um livro, gente, eu sou conteudista de vários livros aqui do Instituto e de outras instituições também de ensino, e não é fácil. Produzir um livro, fazer com que esse livro esteja lá no ambiente virtual, é muito difícil, não é da noite para o dia. Então, o processo é longo, ok? Professora, eu acho que vale trazer agora a experiência, né, o relato que a gente recebeu de alguns coordenadores, alguns professores falando sugestões de pauta, coisas que eles também perceberam, sentiram. Eu acho que essa percepção e essa troca aí de conversa é muito importante para que a gente perceba, no final de tudo, que aquela percepção que eu tinha sobre um determinado aspecto, ela não é só minha. Eu estava vendo as sugestões da pauta, da nossa conversa de hoje, e eu falava assim, né, vindo para cá na minha casa, falava, meu Deus, outras pessoas também conseguem perceber aquilo que eu estou percebendo
enquanto coordenação de curso. Então, se mais pessoas estão percebendo isso, está na hora da gente sentar, conversar, alinhar o que tem que ser alinhado e tratar estratégias para a gente começar a fazer diferente. E aí eu gostaria de deixar a palavra agora com a professora Nária para que ela possa relatar aí todas as contribuições que vieram. É isso mesmo, gente. Eu tenho aqui várias... Olha a lista. Muitos papéis aqui. Mentira. São algumas sugestões que nós tivemos, principalmente das coordenações dos professores mediadores, né, que é a professora Arisleide e a Maria Luísa, que é basicamente tudo isso que a Sara já falou, só que agora eu vou enfatizar mais ainda. Claro que eu não vou falar nome, e nem polo, e nem nada para, né, não causar mal-estar. Não causar intriga, nem nada com ninguém. Mas eu peço assim, coordenadores de polo, vocês que estão aí na ponta da linha com esse professor, na ponta da linha com esse aluno. Então, vocês têm esse contato mais próximo do que a gente. Está na coordenação e é meio que um intermédio só. Então, coordenador de polo, esteja presente com os professores. Nós temos alguns professores novos, né? Chegaram agora. Então, talvez a primeira vez que eles estão tendo essa reunião com a gente. Então, eles precisam desse apoio maior para esses professores que não tiveram uma capacitação e nem tiveram outros acessos. Foi sugerido falar sobre o prazo para as correções das provas, que é corrigir prova no mesmo dia da prova, professor. Tá bem? E quem que vai observar isso? Fiscalizar, né? Entre aspas, coordenação de polo. Então, coordenadores, observem os professores. Eu sempre falo muito isso de trabalhar em equipe. Vamos trabalhar em equipe, tá? Não deixa lá o seu professor sozinho e nem professor peça ajuda ao coordenador de polo, porque ele tem mais experiência também, você que é mais novo, peça experiência, ajuda ele, que ele vai ajudar você nessa parte, tanto de acessar o AVA, quanto alguma parte do AVA que você nunca viu, alguma dificuldade de nota, que nem nós estamos aqui com o professor Jackson, que os alunos relatam que estão com dificuldade de entender a nota. Então, coordenador do polo, ajude o Jackson, mostre um caminho mais fácil para o Jackson passar para esses alunos, para que os alunos não tenham essa dificuldade de encontrar as notas deles, certo? Fazer grupo de estudo para orientar as atividades dos alunos. A maioria dos polos já está fazendo isso. Eu achei uma atitude bem interessante, muito legal da parte dos professores e aí dos polos, mas ainda tem aluno desamparado. Ainda tem polo que não dá. Nós estamos fazendo também um trabalho, eu vou falar isso mais para frente, sobre esse acompanhamento com os alunos, mais direto. O professor de presencial, na hora de corrigir atividade, sempre que ele tiver dificuldade para responder, ou na hora de orientar o aluno com a resposta, vocês podem pedir auxílio ao professor à distância, tá bem? Que é o Gilson, né? Que é o professor Gilson. Então, peçam ajuda a ele. Você que é, por exemplo, eu vou dar um exemplo só, professor de, sei lá, Cujubim. O professor não está conseguindo entender direito a resposta, ou ele está com dificuldade, talvez ele é formado na área, mas está há muito tempo sem atuar, ou algum professor que não tem formação na área. Não tenham milindre em pedir ajuda ao professor à distância. Ele está aí para isso, ele está aí para orientar vocês, para ajudar no que for preciso. Somos uma equipe. Certo? Só uma observação. Hoje eu estava lendo os e-mails da coordenação e me chamou a atenção um caso. Tem um pedido, né, de reabertura de atividades, para que todos os alunos daquele polo consigam reenviar atividade de recursos multimídias. E aí eu fiquei olhando assim, gente,
olha o impacto de reabrir, possibilitar esse polo de mandar todo mundo à atividade. Recursos multimídia, a disciplina já finalizou. A gente está em período de recuperação. Semana que vem já é a prova de recuperação de recursos multimídias. Justifica essa altura do campeonato. Eu, Sara aqui e nossa equipe, decidir pela abertura, sendo que todas as atividades, né, se a gente for olhar e comparar com todos os polos, estão corrigidas, não justifica. Então, assim, o que passou, eu vivo falando isso, o que aconteceu para trás, a Inês está morta. Não adianta catar a Inês lá da covinha não, porque ela não vai mais nascer, ela não vai mais viver. Então, assim, é fazer as coisas dentro do prazo. E aí a gente pode se perguntar, poxa, mas eu só fui ver isso agora porque eu fui corrigir. Mas aí, professor, né, você tem que pensar o seguinte, se eu fizer a correção dentro do prazo, se eu tiver o cuidado com o meu aluno, com essa aprendizagem, de olhar as atividades, se não é no mesmo dia, mas assim que ali, né, próximo ao dia que o aluno entrega, eu tenho condições de falar para esse aluno, de apontar para o aluno, olha, João, a sua atividade não condiz com nenhum dos tópicos. Olha, João, você mandou atividade de inglês na sala de recursos humanos. Você tem até o dia tal para refazer isso. Então, assim, o que acontece antes a gente consegue prevenir, a gente consegue sanar. O que acontece depois, a Inês de fato morreu. Tá? Então vamos pensar nisso, não é porque a gente é chato aqui, não quer atender aquela demanda daquele polo, é que a gente tem que pensar no todo. Eu não posso beneficiar um, enquanto todos os polos a gente tem que pensar que a gente trabalha com polos, a gente não trabalha com uma coordenação de polo. Isso, e o Ricardo de Buritis, falou que ele não está entendendo como funcionam as notas do exame final. Alguns alunos tiraram a média 60 e mesmo assim foram reprovados. Ricardo, a média do exame final é 50. Talvez eles tenham sido reprovados por falta, né? Porque não tem como o aluno reprovar com 60. A gente tem que analisar o todo. Aí, uma coisa que aconteceu, que eu tenho memória que aconteceu, mas isso assim foi sanado, que o sistema, assim que mudou a versão, que estava em implantação e que teve uma mudança de versão, o aluno que tinha nota, sumiu nota, enfim, aconteceu alguns problemas nesse sentido, mas foi sanado. Em tese, o aluno que está regular, que não faltou, que fez certinho a avaliação, ou se não fez a avaliação, mas que fez segunda chamada, fez o exame final e tem nota, é para estar aprovado. Então, assim, tem que olhar o histórico, não basta só olhar o finalmente lá, tirou 60 e passou. Então, aí se você tem no próprio PPC do curso, gente, isso está disponível lá no AVA, que tem a composição das notas. Como é que é feita essa composição das notas? Tem o ROA também, que é o Regulamento de Organização Acadêmica. No PPC do curso tem o cálculo de como vai... Realmente, não é um cálculo simples não, gente. Para exame final, o cálculo para chegar nele é uma média ponderada que tem que fazer lá, mas tem tudo lá no PPC do curso que vocês podem pegar e fazer aquele cálculo lá. Geralmente, como a Sara falou, esse problema do sistema de cálculo já está arrumado, já faz tempo que não está dando esse problema. Então tem que verificar se esse aluno não ficou reprovado por falta, desculpa. Eu ia falar outra coisa aqui. Enquanto a Naira lembra, deixa eu falar uma coisa que eu também lembrei. A gente está vendo que também está recorrente a questão de reabertura de cifro. E os motivos, em alguns casos, em algumas coordenações, são sempre os mesmos. Que reabertura porque o João não foi capacitado, porque não sei o quê, porque não sei o... Sim, então assim, a gente vai olhar os históricos, é sempre a mesma coisa. Então assim, ter esse cuidado, porque quando chega aqui, no início a gente é muito maleável, né? Porque a gente sabe que está todo mundo no novo formato, a gente procura ajudar, mas a partir do momento que a gente entende, não, a equipe de fato, ela está alinhada, a equipe sabe fazer, não justifica mais, que nem não justifica a coordenação ou a equipe de multidisciplinar está respondendo para o professor mediador coisas
muito básicas que a gente sabe que são demandas da coordenação do polo, tá? Então, ficarem atentos a isso. Isso. Aos professores que estão cumprindo, que estão no novo formato do Bolsa Formação, que assinam ponto, folha de relatórios, não se preocupem somente em cumprir as horas, professores, tá? Preocupem-se sempre em atender a demanda do aluno. Isso é o mais importante. A gente sabe que, se a gente for contar as horas que a gente trabalha a mais nessa área como servidor, meu Deus, a gente nunca vai... Aqueles e-mails que nunca acabam. Atendimento chat no WhatsApp, 10, 11 da noite, e-mails à noite. Então, se não levem ao pé da letra essas horas. Ah, não, mas agora 8 horas já acabou meu horário, eu não posso mais atender ninguém. Não, porque agora eu já cumpri minhas 20 horas da semana. Gente, essa vida de professor, ela não é fácil mesmo, não. Então, é um martírio? Não sei. É o paraíso? Também não. Mas tem ganhos e perdas, né? Todo processo é assim. Tem o seu processo, tem a sua parte boa e a parte ruim. Mas a gente precisa estar juntos nessa e não entender só que eu trabalho 20 horas. Então, eu só vou atender 20 horas. Então, não se preocupa se passar um pouco ou se diminuir um pouco, mas que os nossos alunos, os alunos de vocês aí, estejam bem atendidos, tá bem? Independente desses horários, de cumprir alguma coisa. Eu até indico, quando ela falou, enfatizou bem, eu gosto de gente assim, estar juntos. Quando eu defendi o meu mestrado, eu trabalhei muito isso, um conceito chamado estar junto virtual. Né, que é uma coisa que me encanta, que eu adoro romper essa falta de afetividade que a tecnologia impõe. Então, assim, é uma indicação de leitura que, se vocês tiverem interesse, procurem, né? Tem vários livros que falam isso, estar junto virtual. Isso. Outra coisa que nós recebemos nas correções que recebem no AVA, das atividades, na hora que for corrigir, professor, não dê nota 0. Porque só o fato do aluno já ter enviado uma atividade já é um grande passo. Então, abre a atividade dele, dá uma olhada, vê ali uma pincelada. Geralmente, quando a gente está agora na disciplina de 60 horas, então essas tarefas valem 35 pontos. Né? 2 valem 35 e uma vale 30. Então, dá uma boa olhada, para não dar 0 para esse aluno, a gente acaba prejudicando indiretamente, e só o fato dele estar participando, dele ter enviado. Então, os prazos são interessantes por isso. Se você está corrigindo o prazo antes de terminar, dá tempo desse aluno corrigir e enviar a tarefa de novo, e aí ele aumentar a nota dele. Por isso que os professores devem estar ali sempre cumprindo com estar junto com o aluno, dar esse feedback, responder, dizer ao aluno, você errou aqui, 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 e não dizer, tá errado, como a Sara já falou. Especifica, diz aonde está errado. Vamos sempre focar que nós estamos lidando com adolescentes. Tá bem? Esqueçam o subsequente, esqueçam aqueles alunos que eles vão estudar porque eles querem. Esses alunos, na maioria das vezes, eles estão porque o pai mandou, ou porque ele tem que fazer isso, e assim vai. Então, cabe a nós fazermos a nossa parte e trazer esse aluno para a gente. Fazer ele gostar desse curso, fazer ele aprender alguma coisa no final desse curso. Tá? Outra coisa, as coordenações, verificar o AVA, pois tem professor que não está dando feedback. Então, coordenadores, observem lá no AVA, vê se os professores estão dando feedback direitinho para os alunos. Se não, vá lá, cobre, sempre de maneira estimuladora, o professor, para que ele responda aos alunos. Professor, eu observei que você não está respondendo ou está demorando para corrigir, então vamos dar um gás, tal. Se quiser ajuda, está com algum problema, conversem, meu povo, conversem, tá bom? E eu acho que vocês perceberam muito que a
coordenação de tutoria, ela tem feito assim um trabalho minucioso. Desculpe a expressão, mas eu brinco aqui com o pessoal que eu falo que é um trabalho do capeta, que não diminui o negócio. Que você faz... Aluno por aluno. Você faz aquela conferência, a coordenação faz um trabalho que não é de fato um trabalho da coordenação de tutoria, porque a coordenação de tutoria tem toda uma outra gestão para supervisionar, para gerenciar, para acompanhar. E aí fica fazendo um trabalho que é do professor mediador, de lembrá-lo, olha... Tá vendo aquilo lá que você corrigiu? Pois é, de 50 faltou 10, faltaram 10 correções. Então, assim, isso é o seu olhar, é o seu trabalho, é a sua atribuição. E acaba que aí a coordenação de tutoria manda e-mail lá para você, com cópia para a coordenação de polo. Qual é a ideia? Por que manda para a coordenação de polo? Para que a coordenação de polo, ela tenha ciência do que está acontecendo. Porque para a gente tomar uma decisão, não é só porque passou no processo seletivo, vai ficar até o final do curso, não. Não é assim que as coisas acontecem, não. As coisas aqui, quando eu falo as coisas aqui por meio de Bolsa Formação, é assim. Você mostrou resultado, você continua. Se em algum momento esse resultado não for bom, você vai sair, né? E o vai sair não é porque a Sara não gosta de você, a Naira não gosta de você. Você vai sair pelos indícios, pelas comprovações. Poxa, olha, você deixou de fazer isso, você não fez isso, você não fez isso. Por conta disso, é que a gente precisa, que a gente não consegue ficar com você, tá bom? Então a gente tem que entender isso. Isso mesmo, gente. Vamos ficar atentos também às mensagens privadas no AVA, porque tem também esse recurso das mensagens. Então, pode ser que algum aluno queira falar com você, professor particular. Então, ele vai mandar uma mensagem privada. Leiam e eu recebo muita mensagem de aluno também, quando a gente dá aula aqui na EAD. Às vezes tem aluno de algum polo que manda mensagem para mim. Então, perguntando de alguma coisa de atividade, eu respondo, tal, tudo bem, sem problema. Mas fiquem também atentos a essas dúvidas que eles podem ter aí presencialmente com vocês, para que eles não precisem recorrer a mim ou chegar aqui em Porto Velho para que eles respondam isso, né? Hoje mesmo eu estive acessando o AVA hoje pela manhã e tinha lá uma mensagem de uma moça que falou que ela e o esposo dela estão num caso muito delicado, ela já é formada em análise de sistemas e ele em redes, só que eles passaram em tudo, mas não conseguem fazer o estágio. Ela queria saber se o estágio da faculdade dela e dele poderiam ser aproveitados para o estágio daqui. Então, assim, isso é uma pergunta que ela poderia muito bem ser sanada com a coordenação do polo. E aí eu fui lá, bom dia, né, Juliana, vamos dizer assim. Bom dia, Juliana, tudo bem com você? Eu espero que sim, olha... Não tem como, por isso. Expliquei tudo bonitinho para ela e falei assim no final. Converse com a sua coordenação, procure a sua coordenação, que casos assim podem ser sanadas, né? Sem precisar, mas com muita delicadeza para que ela também não ache a gente aqui o bicho-papão. Mas é isso que a Naira falou. Se mostrar receptivo e ficar atento, né? Bom, gente, eu acho que ficou bem esclarecido essa parte pedagógica. E agora eu quero falar com vocês sobre, isso agora vai para todos os polos, disciplinas especiais que iniciaram essa semana e alguns lugares ainda a gente está com os acessos dos alunos, né? Então, nós tivemos a primeira aula no dia 1º, a segunda aula foi hoje, dia 3, e informá-los que dia 15 já tem prova. Então, para quem, só um fator geral aí, que a Cris que me passou essas informações.
Para essa turma de finanças, de disciplinas especiais, é somente para a turma de finanças, tá bem? O que tiver agora de informática para a internet, da turma que terminou, seriam estágios e TCCs. O que eu sugiro também, coordenação de polo. Vamos tentar ir atrás desses alunos que estão devendo estágio, que falta pouco para eles terminarem também de TCC ou estágio, que estão pendentes com isso daí, para tentar que eles terminem logo, concluam logo o curso, certo? E para esse pessoal que está com a disciplina de finanças, disciplinas especiais de finanças, se esse aluno, hoje teve aula, né? Na terceira aula, que vai ser dia 8, se esse aluno não for, vamos tentar entrar em contato com ele e saber por que ele não está vindo, ou não foi lá tirar a falta, que para quem respondeu, para quem reprovou por falta, que tem que ir uma vez nos dias lá no polo para assinar. No dia que ele faltou, vamos tentar entrar em contato com ele. São poucos alunos, então acho que dá para fazer esse acompanhamento. E aí eu peço que quem encabece isso sejam os coordenadores de polo, tá? De todos os polos que eu estou falando, onde tem a disciplina especial de finanças. E acompanhar se esse aluno realmente está acessando o AVA lá para assistir a aula, porque tem uns que não precisam ir até o polo, né? Mas observem lá no AVA, vê se ele realmente está acessando. No dia da prova, dá uma conversada com ele. Então, vamos chegar junto, vamos conversar, por mais que seja disciplina especial. E quanto aos cursos de informática para a internet, tentar também agilizar esses processos dos alunos que estão faltando estagiar ou cumprir o TCC. A resolução teve uma prorrogação, então, se eu não estou enganada, vai valer até o dia 31 de dezembro desse ano. Eu sei que é o final do ano, mas o dia específico eu não lembro. E aí a Cris também comentou comigo que nessa junção aí de oferta de disciplinas especiais, tinha muita gente achando que o pessoal de informática para a internet poderia entrar nessas disciplinas especiais e cursar novamente. Então, isso não pode. As disciplinas especiais, a oferta das disciplinas especiais já ocorreram no ano passado, no final do ano passado. Tá? Então, assim, de informática para a internet, a gente só está finalizando o estágio e o TCC. Ponto. Então, está vindo muito requerimento demais e todos eles serão indeferidos. Então, assim, se o aluno chegar para você com esse requerimento, já fala para ele, ó, não tem como mandar, por isso, por isso, por isso. Então, assim, evita de estar mandando para cá papel, gastar papel, a gente está numa consciência aí de sustentabilidade, né? Então, não vamos ficar só na verbalização, vamos trabalhar um pouco essa ação da sustentabilidade para que isso não ocorra. Folhas de ponto, meu povo, folhas de ponto para os professores e coordenadores do interior. Ainda tem gente até hoje errando. Olha, gente, numa semana, para professores, vocês cumprem 20 horas semanais, ok? Coordenadores cumprem 15 horas semanais. Ou seja, semanal. Naquela semana, de segunda a sexta, não pode ultrapassar 20 horas para os professores. Ah, mas na outra semana vai ter feriado. É da outra semana. Se não der para você compensar, mas tem que completar 20. Não pode ultrapassar 20 horas semanais. Tá bem, pessoal? Outra informação também, quando o mês acaba no meio da semana e aí o outro mês fica. Tem gente, digamos que esse mês terminou na quinta-feira. Quarta-feira. Aí ele quer cumprir as 20 horas até quarta-feira, e aí o que iniciou o próximo mês, ele quer mais 20 horas. Isso aí já não dá, porque é a mesma semana. Então vamos nos assentar a isso na hora de preencher a folha de ponto de vocês. Coordenadores, 15 horas por semana também não pode ultrapassar, tá bem? Quer mais? Estão rindo aqui. Eu estou rindo porque, assim, eu estou achando que a Naira colocou esse recadinho para mim. Não. Porque, pelo amor de Deus, não tem coisa mais chata no universo do que essas folhas de ponto. Não, mas, ó... Você faz uma vez, aí você acha que tá certo, você vai olhar, entrega, tá errado, volta, faz de novo, aí tá errado. É porque a gente ainda tá no começo e tal, mas quando a gente for já se aprimorando, né? Esse mês a Ígila, ela esqueceu de mandar a folha de ponto de julho, ela achou que tinha enviado,
mas deu tempo de mandar e todo mundo recolher as suas folhas de ponto e preencher. Então, por favor, somem por semana. Eita, passou de 20 horas. Vai lá e arruma. Faz a lápis, para você não ficar gastando papel. Outra coisa que eu já tinha pedido também, imprima o frente e verso, tá, gente? A situação não está fácil, então vamos imprimir frente e verso, tanto os relatórios quanto as folhas de ponto, para enviar para a gente aqui. Estamos juntos, coordenadores, nessa. Ó, hoje, dia 3 de agosto, já é uma coisa que vocês vão ter que colocar lá no relatório, na folha de relatórios de vocês. Reunião com rede ETEC, tal, já é uma coisinha a mais para vocês preencherem no relatório lá. Ah, sim, bem lembrado. Nós iremos certificar a capacitação, tanto aquela passada, tá? Então vai chegar aí para os polos, eu só não sei como que vai chegar, se a gente vai fazer impressa ou se a gente vai fazer online. E também essa. Então, assim, peguem, os coordenadores, eles são os responsáveis por vocês que estão aí na ponta. Não tem como a gente saber, a gente sabe de quem está aqui assistindo aqui. Então, coordenadores, fiquem atentos, mandem a relação para cá, para que a gente comece a fazer a expedição dessas reuniões de formação, ok? Gente, eu tenho aqui na minha mão alguns dados que, infelizmente, eu estou bem triste. Apesar de eu sei do nosso empenho, eu sei o quanto vocês se esforçam, mas a gente não cansa de frisar e de olhar. E eu pedi para a nossa bolsista, a Ana Maria, fazer um levantamento de quantos alunos por polo foram reprovados por média, quantos desistentes nós tivemos nesse primeiro semestre e quantos reprovados por falta, que são os desistentes. E ela me passou um geral total, todos os polos, eu não vou dizer um por um. Então, reprovados por média, nós tivemos em todos os polos 167 alunos reprovados por média. Então, isso é um número muito alto para disciplinas tão simples que nós tivemos nesse semestre anterior. Eu me preocupa agora esse semestre, que são disciplinas mais técnicas, se esses alunos vão conseguir continuar esse curso. Nós não podemos deixar que isso aconteça mais. Por isso que eu peço para os professores, quando forem corrigir atividade, considerem cada coisa, cada dedicação desse aluno, considerem as notas, considerem tudo. Dá uma ajudinha aí no dia da prova, né, Sara? Ajuda o aluno no dia da prova. Só não pode passar a resposta, pelo amor de Deus. Não vai passar a resposta, mas dá uma ajuda para ele, dá uma dica, sei lá, no dia da revisão da aula também, faz uma outra mini aula ali com eles para ver se eles estão lembrando. Tudo também depende da gente. Eu sei que não é só culpa nossa, mas também não é só culpa do aluno. E eu sei também que esses alunos adolescentes, eles não se dedicam a estudar tanto quanto os alunos adultos que nós tínhamos. Então, tá em cima mesmo. Eles são assim. Eu dou aula também aqui no Concomitante e eu sei diariamente como a gente precisa estar no pé deles para eles fazerem. Principalmente atividade de percurso e principalmente não estudar no dia da prova, que eles estudam uma noite antes para fazer a prova de manhã. Eu sei que eles fazem isso, mas vamos fazer a nossa parte. 167 alunos reprovados por média. Por favor, vamos tentar diminuir esse número, vamos ajudar esses alunos. Coordenador de polo, não deixa só o professor fazer o trabalho sozinho, vai tentar ajudar também e vamos tentar estimular tudo isso também. Né? Esses números são alarmantes, assim, né? Porque a gente sabe, na nossa área é muito característico isso, que o profissional que trabalha com TI não é aquele profissional que viu uma vez, vai decorar pro resto da vida. Não é que nem português, matemática, que você aprendeu uma vez, em tese você não esquece, né? Se você fizer aquele mais ou menos,
Se você não praticar, você está fora do mercado de trabalho. Tem muita gente boa no mercado, o mercado está se autoselecionando, né? Tá muito transparente isso, os bons estão ficando, os maus estão caindo. Então, assim, qual é o tipo que a gente quer do nosso aluno? Que esse aluno seja destaque. Para ele ser destaque, ele precisa cumprir com a parte dele. Para ele cumprir com a parte dele, a gente também tem que oferecer subsídios para isso. Mas a gente tem que lembrar ele, ó, informática não é assim. Viu uma vez, não é lá, né? Viu uma vez, que nem química. Né? Se a gente for pensar, eu falava assim, meu Deus, onde que eu vou botar química na minha vida quando eu ficar grande? Né? Então, assim, hoje, se eu for fazer uma prova de química, eu não sei mais. Por quê? Porque não pratiquei, porque não era uma coisa do meu dia a dia. Informática é do mesmo jeito. A Andressa tá também contribuindo aqui, que o grande problema são que eles não enviam as atividades, mesmo falando com eles, mesmo dando aula extra. Eu sei, Andressa, aqui também é igual. E se vocês tiverem uma ideia, uma sugestão, alguma coisa que a gente consiga fazer com que eles enviem essas atividades, já é algo muito... Olha só, Andresa, eu vou te falar uma coisa. A gente tem que deixar claro para o aluno e ser transparente mesmo, dizer para ele assim, olha, essas atividades, elas não compõem só uma nota, ela compõe o seu percurso de aprendizagem. Por isso que ela é muito importante, ela é muito mais importante do que nota. Né? Porque é por meio das atividades que você vai treinando aí, se capacitando, sabendo o seu nível, né? Para saber se, poxa, eu tenho que avançar nisso, É uma pré-preparação, eu falei o pré-pré mesmo duas vezes, para a prova, né? E a gente tem que saber, o aluno que não faz atividade, ele não tem outra maneira, gente. A gente sabe que se não fizer, o fracasso está comprovado. E não é isso que a gente quer. Então, a gente tem que conscientizar esse aluno que ele não faça só por nota, que existe um processo por trás disso que é muito mais importante. Outro número que eu tenho também são os números de desistentes, esses por falta. 94 alunos em todos os polos. Gente, às vezes, o aluno falta... além do que ele pode faltar, né, das aulas, tudo bem. Mas e aí, se ele chegar aí para você e dizer assim, professor, eu faltei 2 dias aí, mas agora eu tô vindo, tem como abonar minha falta, tem como não sei o quê, tem como... Se ele te convencer, eu acho que não tem problema você dar a presença para esse aluno, se você está vendo que ele quer continuar. Então, às vezes, desburocratizar um pouco... Isso eu estou falando com faltas, tá? Os alunos com falta, não precisa a gente apertar tanto por causa disso. A gente já tem uma grande evasão, eles já têm esse problema de desestímulo próprio da idade, da fase, e ainda a gente embarreirar com, não, faltou, já era aqui, ó, não tem jeito mais, já reprovou. Então vamos... ser um pouco mais flexível nessa parte. Se você vê que ele realmente está interessado, que ele voltou, que ele estava com algum problema, que ele estava doente, vai lá, tira a falta dele, coloca a presença, não tem problema, tá bom? Vamos dar essa flexibilizada aí com relação às faltas para aqueles alunos que vêm atrás pedindo para tirar a falta dele. Né, Sara? Então, temos um total de 532 alunos em todos os polos. Mas esse número de reprovado por média está me deixando muito preocupada. Ainda tem prova de exame final, né? Tem prova multimídia. Tem prova de recuperação, semana que vem, se eu não me engano, é terça-feira, e depois exame final. Então, professores, já sabem, vamos ajudar esses alunos a tirar boas notas na recuperação, para que eles consigam continuar. Quando eles veem que passaram, ele dá um up, ele dá uma melhorada, ele tenta continuar no curso, tá bom? Vamos tentar ajudar aí no dia da prova de recuperação. Não é passar a resposta, é para ajudar. Eu vou falar para vocês o seguinte, se esse aluno nosso tomasse consciência que ele não está numa escolinha lá do extremo oeste, não sei das quantas não, ele está no Instituto Federal, gente, olha o peso do nome
que o IFRO traz, né? Você sair, o aluno sair com um certificado de conclusão que ele fez um curso aqui, é outro nível, né? Não desmerecendo ninguém, nossos concorrentes, não desmerecendo nada nem ninguém, mas é conscientizar esse aluno, né? Que se ele faça perceber, poxa, eu fiz de tudo para entrar, agora eu falo o seguinte, entrar é fácil, é que nem mestrado, doutorado. Entrar é muito fácil, o difícil é se manter. Né? Você ganhar um emprego por indicação política, indicação de amigo, é muito fácil. Agora é a sua competência que vai fazer você se manter. Então, é ter esse discurso e esse alimento de manter esse aluno, né? Bom, gente, já estamos aí com 1h30 de reunião. Vocês perceberam que a gente fala demais, né? A gente fala muito, né? E esse é o principal teor da nossa reunião, é início de segundo semestre, início de nova fase, início de pegar aluno, de estimular aluno, de responder aluno, de ajudar esses alunos, tá? Focar, são adolescentes, eles não têm... não é capacidade, eles não sabem da importância desse estudo para o futuro deles ainda. E é a gente que tem que mostrar isso, é o professor que está aí na linha, na ponta da linha com eles. Então, eu sei também do trabalho que vocês fazem, do esforço que nós temos da nossa equipe, que é muito, muito boa. Mas temos que ter esse aluno com a gente. Fazer com que eles saiam do curso com o objetivo atingido, que é entender aquela disciplina, que é conseguir pelo menos desenvolver algo com informática. Buriti sugeriu aqui, com esses problemas de atividade e tal, fazer um aplicativo para celular, do AVA. Essa sugestão já chegou algumas vezes aqui para a gente. A gente tenta. Mas não é fácil, né, pessoal? Porque tem todo trâmite. Quando a gente fala de Instituto Federal, a gente sabe que alguns processos não é fácil. É muito fácil fazer isso numa instituição privada, né? Mas numa instituição pública, que tem um setor que faz todo o gerenciamento da tecnologia da informação, é muito difícil. Não por causa do setor, porque a reitoria tem que aprovar. Então, assim, mexe com muitas estruturas. Não é falta de vontade. Mas vamos tentar de novo. Nós vamos tentar de novo, até porque, como a gente falou, o nosso foco mudou e agora são adolescentes. E quanto mais acessibilidade, mais disponibilidade ele tiver nas mãos, ele vai conseguir se dedicar mais. Eu lembrei de uma coisa agora sobre... Esqueci de novo. eu tava olhando Estágio, lembrei. O pessoal de informática para a internet que terminou, que ainda está pendurado com estágio ou TCC. Gente, se você está numa cidade muito pequena, não tem como arranjar estágio aí, sugira ao seu aluno fazer o TCC. O TCC hoje, nosso, está tão simples, né, Sara? É um paper, uma coisa bem tranquila. A gente já desburocratizou demais o TCC. Nem é TCC, é paper. Então, ele está muito tranquilo de fazer. Sugiram isso para o seu aluno. Aluno, vem aqui, ou liga. O que você acha, já que você não está conseguindo estágio, para você logo terminar e partir para o mercado de trabalho? Vamos fazer um paper, um TCC, que vai ser assim, assim, assado. Ai, professor, eu tenho medo de apresentar. Não, a banca aqui só eu e o professor, só nós mesmo, fica tranquilo, faz... E aí você vai ter um orientador, você vai fazer isso. Em um mês, você consegue... Um mês? Menos? Sei, vamos botar um mês. Se o aluno tiver força de vontade, eu tenho um aluno da graduação que ele passou em um concurso público, ele precisava fazer o TCC dele, e o TCC que era no semestre, ele fez em 12 dias, foi assim, tirou nota 9,8, se eu não estou enganada. Foi excelente, por quê? Força de vontade, foco, objetivo. Isso, vamos sugerir isso para os alunos que estão aí pendentes para se formar, essa do TCC, tá bom? Bom, eu acho que é só isso. Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui no chat. Essa questão da união, do estar junto, é tão importante que a gente, na semana que vem, vai fazer uma reunião junto com os pais, porque eles também são parte importante nesse processo, eles também são parceiros nossos nessa condução, nessa construção de vida do aluno. O aluno é nosso, mas é filho deles, né? Então, assim, a gente tem que se unir, né? Que
os pais entendam que a gente está caminhando para uma perspectiva, caminhando para um objetivo, que esse objetivo, a gente fala isso, né, para os nossos alunos. Eu já estou com meu diploma garantido, né? Eu estou no mercado de trabalho, vocês também, mas eles não. Então, assim, a gente vai trazer esses pais para que a gente converse algumas coisas importantes que tem que ser alinhada com os pais de alguns, né? Que nem solto demais, nem apertado demais, que tudo na vida tem que ter, de certa forma, um equilíbrio, né? Lembrei do último assunto que eu tinha para falar. Eu não, a Andresa me lembrou aqui dos novos cursos, principalmente para os polos onde a gente não está com nenhuma oferta, não porque a gente queira, mas vocês sabem que nós somos um programa que dependemos da FNDE, que dependemos de recursos e infelizmente não tem como a gente fazer o que a gente gostaria que como fosse. Então, a Rede ETEC, com a parceria aqui com o IFRO, nós estamos arrumando, preparando uma pós-graduação em EJA para os polos. Então, você polo que acha que tem demanda na sua cidade, essa é a primeira pesquisa que a gente está fazendo para ver se esse curso dá para vingar. Mandem no e-mail da Rede ETEC se aí na sua cidade, no seu polo, principalmente os polos onde não tem curso nenhum, se um curso de pós-graduação em EJA será viável. Uma turma com 25 alunos, uma vez por semana, toda EAD. A gente já tem esse material pronto porque essa pós já foi dada aqui. Então, pessoal, o professor Ronilson com a equipe, eles estão preparando o edital já para fazer essa repactuação. E assim conseguimos ofertar ainda esse ano. Mas eu preciso saber, aí na sua cidade, será que você consegue ter uma demanda com uma turma de 25 alunos para essa pós? Então, mandem para mim, tá? E 25 alunos, tá, gente? Por turma. Uma turma por polo. 25. Outra coisa que vai ser também é o próprio coordenador do polo que vai acompanhar as atividades e coisas do aluno. Não é muito trabalhoso porque já está tudo pronto, as atividades já estão prontas, as aulas já serão todas gravadas, tá? O aluno só vai acessar o AVA. Vamos, sobre a reunião dos pais, que vai ser semana que vem, nós vamos falar tudo isso. Eu peço também que os professores, os coordenadores estejam presentes no dia da reunião. É até importante porque talvez tenha algum pai que queira conversar sobre talvez o comportamento do aluno na sala de aula, e quem é a pessoa apta a falar isso é o professor mediador presencial que está lá junto com o aluno. Então talvez tenha algum pai, alguma mãe que queira aí tirar dúvida, enfim, saber alguma coisa, né? E ela não vai durar mais de 1 hora a nossa reunião com os pais, não, tá? Essa nossa demora mais porque a gente tem a parte administrativa para falar e tal, e por isso que a nossa demora, mas com os pais a gente vai tentar ser realmente mais sucinto. Eu sei que eles não conseguem ficar esperando 1 hora, Edson, realmente, é verdade isso, a gente vai tentar sempre enfatizar. E lembrar que também não é só culpa dos pais o fato do filho dele não querer estudar, tá? Então vamos ter esse cuidado de não jogar a culpa nos pais, não dizer, esse IFRO aqui tá pensando o quê? Que eu não faço nada, que ele tá pensando que eu fico só com meu filho, tem que trabalhar. Mas tem que ter o lado de ajudar o próprio filho. Eu vou só dar um exemplo para vocês. Essas semanas atrás, a Ana Maria ligou para um aluno daqui do Polo Porto Velho, e ele estava com notas ruins, ele estava com falta. E ela ligou para o pai para saber do pai por que ele não estava vindo para a aula, se estava acontecendo alguma coisa, se estava com algum problema. Aí ele falou assim, moça, o menino não quer estudar. Me ajude aí a senhora, o que eu faço com meu filho porque ele não quer estudar. Parece piada, mas a gente escuta isso todos os dias. Eu já botei ele nesse curso do IFRO aí para ver se ele acorda, para ver se ele vai pelo menos fazer alguma coisa, mas nem isso o menino quer ir. Ele não acorda para ir para a aula. Poxa, custa o pai ir lá acordar o filho. O próprio pai dá um estímulo para ele, não é só matricular. É isso que a gente vai pegar um pouco no pé dos pais, né? Não é só
matricular o aluno no curso, dá um acompanhamento, pergunta como é que tá, tenta aí um pouco com o aluno, né? Deixa eu ver. Após, Machadinho está perguntando, Fabiane. Fabiane, não tem uma data ainda certa de início da pós, porque tem esses trâmites que a Sara acabou de falar. Tem que repactuar a oferta da pós, tem que mandar para a reitoria, tem que ser aprovado e tudo mais. Então, esses trâmites vão demorar. Mas, com fé em Deus, será esse ano ainda, tá bom? Deixa eu ver. Curso superior, Edson, eu acho que não vai rolar, não. Pelo menos para esse ano, não temos recursos para ofertar um curso superior, por enquanto não, tá? Deixa eu ver o que é mais aqui. Eu acho que só, né, gente? Vamos concluir nossa reunião, se ela está estendendo demais, vocês precisam descansar. Eu também, a Sara também. Eu só tenho 4 filhos em casa. Ai, meu Deus! Aguardo vocês semana que vem com os pais. Se quem puder fazer um agradinho pro pai, sei lá, levar ou os pais trazerem, ou o aluno, eu não sei, eu tô dando ideia já, nada a ver. Um cafezinho, um biscoitinho, uma água, fazer uma interação com eles antes, eu acho que seria bom também, seria bem legal. Não só aquela parte séria, profissional, mas tentar trazer esse pai, trazer essa comunidade, ele se sentir em casa, se sentir à vontade no polo que o filho dele estuda, tá bom? Eu sei que nas cidades pequenas você já deve se conhecer e tal, então vamos tentar trazer essa espontaneidade, essa fraternidade para dentro do nosso polo. A gente adora ver no WhatsApp das coordenações, né, no final das aulas, aqueles lanches lá recheados, né? É muito legal isso, porque mostra de fato a unidade aí, a fraternidade e a confraternização, né? Que é tão legal. Fabiane, esse curso será aberto para toda a comunidade geral, sim, da pós, quando ela vir, tá bom? Gente, muito boa noite. Obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada pelo esforço de estarem aqui. Obrigada pela dedicação que vocês têm conosco, com os alunos e para com o IFRO como um todo. Fazemos parte aí do mesmo processo, com o mesmo objetivo e a gente tem que ter em mente esse estar junto virtual. Eu adoraria, né, que a gente pudesse de fato estar presente aí com vocês em todos os lugares, mas não é possível. Mas sintam-se, né, muito bem acolhidos por nós, sintam-se abraçados. Eu adoro quando tem um seminário de educação à distância que eu posso ver vocês. Alguns eu tenho mais um pouco de aproximação, então a gente conversa, né, a gente às vezes se encontra no shopping. Muito boa noite, obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau.